sou Júlia Andrade. Olá, eu sou Maria do Carmo Xavier e esse aqui é o segundo episódio do podcast da Ativa Educação. Nesse podcast nós vamos falar sobre muitos temas relevantes para profissionais da área de educação, professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares e outras pessoas também interessadas nesse tema que é tão importante para o Brasil de hoje. Bom, nesse episódio nós vamos continuar nessa série em que nós estamos falando especialmente sobre um tipo de planejamento menos conhecido em território brasileiro, que é o planejamento reverso. E, Júlia, eu queria te perguntar hoje, o que é planejamento reverso? Legal. Eu vou falar com base no que a gente estudou dos autores norte-americanos Jay Wiggins e Graham McTighe, que sistematizaram essa discussão nesse livro aqui atrás, e que a gente vai colocar no link para vocês, que justamente discute o que é ensinar para a compreensão e o que é planejar para a compreensão. A tradução do livro em português, de 2019, o título do livro em português é Planejando para a Compreensão. Como alinhar ensino, currículo e avaliação por meio do planejamento reverso. Ou seja, o planejamento reverso é uma estratégia para alinhar o que a gente precisa ensinar, como a gente vai ensinar e como a gente vai avaliar. Então, é uma estratégia de alinhamento. Em inglês, os autores falam em Understanding by Design, que é a ideia da gente desenvolver a compreensão por um desenho formativo, por um desenho da aprendizagem. Então, eu não penso só no conteúdo que eu quero passar, mas eu vou pensar em todo o caminho que o meu estudante vai aprender. E eu vou, aos poucos, mudar o meu pensamento do foco no conteúdo ou do foco na atividade para o foco em como os alunos aprendem e como que eu vejo que os alunos aprendem. Como que eu torno visível para mim e para o próprio estudante o que eles estão aprendendo, por que isso é importante e como que a gente transfere esses conhecimentos para a vida. Quais as perguntas essenciais que eu preciso fazer para os estudantes se deslocarem de uma compreensão mais superficial para uma compreensão mais profunda e quais são as compreensões essenciais, as ideias, os conceitos, os saberes fazer que eles precisam desenvolver ao final de uma unidade curricular para desenvolver um pensamento autônomo e profundo sobre aquele tema. Então, resgatando um pouco o que a gente falou no primeiro episódio, é diferente daquele modelo tradicional de planejamento, em que a gente pensa assim, né? Tradicionalmente, nós professores pensamos, o que eu vou dar hoje? E aí, se eu sou um professor de língua portuguesa, eu falo, eu vou dar os adjetivos, né? Mas não, vai além disso. Então, eu estou olhando para por que alunos precisam aprender adjetivos, não é isso? Perfeito. Então, por exemplo, adjetivos, classe gramatical. A gente poderia pensar em qualquer assunto da gramática, que tradicionalmente é um assunto muito chato e que a gente aprendeu, professores do século XX, como eu, né? A gente aprendeu assim, o professor traz uma definição, aquilo que é a qualidade de sujeitos e objetos, e dá um exemplo, dá uma série de exemplos, depois dá aquelas atividades para preencher os espaços vazios, né? E você vai completando com palavras que são adjetivos e ele corrige para ver se você aprendeu ou não. Ora, quando a gente pensa, por exemplo, na compreensão, a gente não pode ficar só no uso da memória sobre como os estudantes estão preenchendo lacunas. Então, a gente precisa dar uma produção autêntica textual em que eles utilizem o adjetivo de uma maneira que faça sentido. Então, por exemplo, vai ser muito importante a gente pensar não só em como vai ser uma atividade que vai garantir esta compreensão, mas eu partir até de incompreensões comuns que os estudantes podem ter. Isso eu só vou adquirir quando eu já dei aquele assunto várias vezes. Por exemplo, um erro muito comum que acontece quando a gente vai ensinar adjetivos é diferenciar locuções adjetivas de adjetivos. Por exemplo, rosto de anjo, rosto angelical. Esta é uma qualidade do sujeito e não exatamente um adjetivo. Ou, por exemplo, né, quando a gente fala que as palavras podem ter duplo sentido. Aquele velho ganhou a partida. Velho normalmente é um adjetivo, mas quando a gente fala aquele velho ganhou a partida, a gente está usando velho no lugar de sujeito. Então, se eu sei as incompreensões comuns que os estudantes vão ter, eu trago situações didáticas ou desafios para que eles vençam essa incompreensão comum e avancem no conhecimento. Então, uma maneira da gente revisitar o ensino de adjetivos seria, por exemplo, uma coisa muito simples que faz toda a diferença, que eu aprendi com a grande professora Paulette Benzaken, é, por exemplo, ler um texto suprimindo todos os adjetivos no início e peço para os estudantes imaginarem a cena.
Sem os adjetivos, normalmente vai ficar algo muito preto e branco, muito sem características, eu não vou conseguir visualizar direito. E muitas vezes eu vou achar que um personagem é, por exemplo, velho ou novo e eu não tenho nenhuma informação sobre a idade dele. Então, a gente pede para os estudantes imaginarem a cena ou até desenharem a cena. Num segundo momento, eu leio o texto inteiro, com todos os adjetivos, e pergunto para eles o que mudou. E aí eles mesmos vão perceber que mudou as cores, as emoções, as características dos lugares, das paisagens e dos personagens. Então eles vão perceber que os adjetivos servem para trazer vida, para trazer elementos para a narrativa. E aí uma situação desafiadora bem legal é que eles produzam um texto usando os adjetivos de uma maneira bem distribuída ao longo do texto inteiro. Então a gente pode fazer as atividades de preencher as lacunas, mas quando eu quero a compreensão mais profunda, eu tenho que desafiar os estudantes a produzirem de maneira autônoma um texto usando bem os adjetivos. Então, quando eu revejo as minhas atividades pensando na compreensão, eu não posso ficar só naquelas tarefas que me checam se o estudante memorizou o conhecimento, mas eu desenho uma situação, uma sequência didática que parte de uma sensibilização. Por exemplo, ler o texto suprimindo todos os adjetivos, depois ler o texto com todos os adjetivos, para eles sentirem o efeito. Posso dar exercícios de preencher lacuna para ampliar o vocabulário sobre adjetivos, mas então, no fim, eu desafio eles a uma boa escrita, de uma boa produção escrita, utilizando os adjetivos de uma maneira bem equilibrada ao longo do texto. E posso até avançar para combinar com os estudantes quais são os critérios de uma boa escrita. E aí eles usam esses critérios para lerem o trabalho uns dos outros e dar devolutiva. Então, aonde que a gente aprendeu mais? Só fazendo o exercício de preenchimento de lacuna ou nessa sequência didática que culmina numa produção textual validada e lida por pares? No segundo caso a gente vai muito mais além. Dá mais trabalho? Dá. Leva mais tempo? Leva, mas constrói compreensão, e não só uma memorização rápida e superficial. Então, eu estou percebendo que quando a gente muda o nosso olhar para o planejamento, né, olhando para o planejamento como uma ferramenta que apoia a compreensão, isso também ajuda o professor a ter um olhar mais crítico para as próprias atividades que ele vai selecionar para trabalhar na sala de aula, porque deixa de ser aquela atividade para cumprir apenas uma compreensão generalizada sobre um determinado tema, como você deu um exemplo de preencher lacunas, né? Ou atividades muito objetivas de múltipla escolha, a depender do tipo de múltipla escolha, mas ele pode criar ou escolher atividades que vão oportunizar um olhar mais aprofundado para a compreensão e para essas situações de uso desse conhecimento no dia a dia. É isso mesmo. Isso mesmo, Tá. Fechando então aqui o nosso episódio, que a gente já está indo para o final, a ideia é exatamente a gente passar de um enfoque mais superficial em conhecimentos declarativos, por exemplo, em testes de múltipla escolha, em preenchimentos de lacuna, que você pode ter ali na memória de curto prazo, mas não levar para a vida, e passar a ter um enfoque em como eu construo uma compreensão essencial em torno desse tema. Então, esse pensamento crítico que você está mencionando do professor é exatamente para revisitar aquilo que a gente sempre ensinou e achou que tinha que ensinar, para de verdade se perguntar, por que eu tenho que ensinar esse conteúdo? O que desse conteúdo é importante que o estudante compreenda? Como eu vou saber que ele está compreendendo? E aí, então, eu redesenho as situações de avaliação e as situações didáticas para dar conta dessa compreensão. Então, eu começo do fim. Eu começo pensando o que eu quero que os estudantes levem para a vida desse conhecimento que a gente está construindo junto. Então, a ideia é começar fazendo por algo que a gente tem certeza que é essencial do currículo, que a gente discuta esse planejamento com a coordenação pedagógica e com pares, que também trabalham com aquele conteúdo há algum tempo, e a gente ganhe convicção de que aquele é o melhor caminho de ensino e aprendizagem. Então, a gente começa do começo, a gente começa por dois assuntos que a gente quer fazer esse enfoque para a compreensão e rever toda a nossa forma de planejamento para garantir que todos e cada um dos estudantes compreendam o que precisa ser compreendido.
Bacana, Júlia, muito obrigada. Poxa, eu acho que esse tema é um tema muito importante, então a gente quer convidar todo mundo que está assistindo ou que está nos ouvindo nas plataformas de podcast para deixar o seu comentário, deixar sua dúvida. Você pode acessar as nossas páginas nas redes sociais. Nós estamos hoje no Instagram, no LinkedIn e no YouTube, @ativaedu. Pode chegar, deixar sua dúvida, deixar o seu comentário, porque a gente gosta muito de ouvir e a gente quer responder suas dúvidas aqui também, tá? No próximo episódio, a gente vai falar sobre as etapas do planejamento reverso. Como é que ele se materializa na sala de aula? Como é que a gente pode experimentar o planejamento reverso no dia a dia, numa rotina real de escola, com um monte de coisa acontecendo, um monte de turmas, trabalhando em um monte de lugares? Como é que a gente pode viabilizar essa forma de planejar? Fica com a gente no próximo episódio, ainda falando sobre planejamento reverso. Um abraço! Te espero lá!